Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, que alegria no nosso coração estarmos juntos mais uma vez no programa Novo Alvorecer, levando até você a mensagem poderosa da Palavra de Deus. Hoje o nosso programa é com conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical, onde nós continuaremos aqui abordando subtemas dentro da mordomia cristã. E eu tenho certeza que será mais uma vez um momento para o nosso crescimento no conhecimento da poderosa Palavra de Deus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse aí o nosso portal na internet www.adcaratinga.com. O endereço da nossa igreja, na cidade de Caratinga, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da nossa cidade. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta em instantes para darmos sequência aqui a esse programa e iniciarmos o nosso bate-papo sobre este assunto de hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer, Joás, mais uma vez, bem-vindo, Deus te abençoe. Lição de número 5, ministrada nesse próximo domingo, dia 4 de agosto de 2019, a mordomia da igreja local. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus, é o que diz a nossa verdade prática. Recomendamos aí a leitura de alguns textos da palavra de Deus, Atos capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 1 e também Hebreus capítulo 10. Joás, então nós vamos abordar aqui hoje sobre o cuidado com a igreja local, a atenção com a igreja local, ou seja, dentro aí da nossa temática, a mordomia da igreja local, né? Quem vem acompanhando aí desde a primeira lição, sabe que nós já falamos aí sobre a mordomia em si, que não é esse significado pejorativo que tem na nossa cultura aí, que é o camarada que está folgado né, em relação à igreja local. Mas o sentido aqui mesmo da palavra de mordomo, aquele que cuida, aquele que zela. Né? A igreja é formada de pessoas que reúnem com propósitos de adorar, de congregar, de servir a Deus e enfim. O que nós refletiremos aqui então é sobre as nossas responsabilidades em relação a essa igreja, desenvolver então essa igreja, essa responsabilidade, tendo a comunhão com Deus, com os irmãos e enfim, será basicamente aí o assunto que vai girar em torno desse programa de hoje. Vai trazer um pouco de uma coisa que está meio confusa hoje em dia, né? O valor da congregação, da igreja, né? Do local onde se reúnem os santos para adorar, para congregar, como diz aqui, para servir. Né? Hoje parece que está cada vez mais comum, né, você encontrar por aí com desigrejados, né, gente que não quer mais saber, se diz cristão, né, adorador, mas não tem igreja nenhuma. Nós vamos abordar isso com um pouquinho mais de detalhe mais à frente, no último tópico. Né? Logo na introdução aqui já traz a importância da igreja, né? Como esse local, né? Onde você faz tudo isso aí, adoração, congregação e serviço. Né? Adorar, eu posso adorar de maneira particular, mas na igreja, né? Nesse local onde a congregação se reúne, a gente faz isso junto. Né? Congregação, né? Gregar é estar junto. Né? Congregar é quando gente que anda junto se junta para um propósito específico, né? E servir, né? Servir
como que eu vou ter a oportunidade de servir sendo sozinho, sendo crente sozinho? Né? Eu não tenho tantas oportunidades assim. Né? Eu vou ter que ficar pulando daqui e ali, né? Procurando coisas para fazer. Né? Quando eu tenho essa oportunidade na congregação, gente que eu conheço, gente que eu sei da índole, gente que eu convivo. Né? Isso além de desenvolver outras coisas que sozinho não tem condição, Claro. como por exemplo, perdoar alguém, né? Como recomendação bíblica, tolerar alguém pelos seus erros, Tolerância, em amor, humildade. né? Né? Não é tolerar o erro, é diferente. É tolerar a pessoa que errou, ser tolerado também. Não é? Aprender da palavra. Isso, Né? dividir experiências, né? Nós aprendemos mais de Deus, além do que está nas Escrituras, nós aprendemos mais de Deus com as experiências que dividimos uns dos outros do que com as nossas próprias experiências, porque a minha experiência é só minha experiência. Né? Agora, se eu estiver junto com você, junto com outras pessoas, vai somar o que eu tenho de experiência, a sua experiência, a experiência do outro, e aí juntos nós vamos crescer muito mais. Isso. Não é? Sobre a mordomia ainda da igreja local, algumas coisas que acontecem na igreja local que nós só vamos poder ter condição de participar disso fazendo parte mesmo da igreja local, estando reunido em algum lugar, que é a questão aí da manifestação dos dons espirituais, né? A diversidade de dons, né? Você vê, por exemplo, o exemplo da igreja de Corinto, onde havia manifestação de todos os dons espirituais. Né? Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores. Aí o comentarista faz um retrospecto aí desde os tempos antigos, né? Lá de volta de Moisés, de Samuel, dos profetas, e enfim. Atravessaram-se então os anos, os tempos, né? E chegou então a esse tempo em que todos nós devemos zelar pela palavra de Deus, levando-a, estudando, examinando-a profundamente, entendendo o seu significado, o seu valor e enfim. O que se espera então que na liturgia de um culto cristão a palavra de Deus tenha a preferência. Né? A pregação, o ensino da palavra tem a preferência no culto. Se essa mordomia, se esse cuidado com a palavra não acontecer, isso vai gerar prejuízos grandiosíssimos, né? Tudo isso aí já foi dito sobre a valorização da palavra. Né? Esse Salmo 119, que é citado aí, né? Quando a gente lê ele todo, não é uma leitura tão difícil. Com 15 minutos a gente lê ele todo. Né? Parece que alguém desanima quando vê um salmo desse tamanho. Mas ele vai falar disso aí, da importância da palavra de Deus. Né? Entender a palavra, né? E proclamar a palavra, isso tudo é dever da igreja. Né? E se a igreja tirar o espaço da palavra na liturgia do culto, né? Como está dizendo aí, os prejuízos são até incalculáveis, né? Porque nós somos igreja quando nós praticamos o que o Senhor nos determinou para praticar. Né? Ele manifestou sua vontade, ele manifestou o seu caráter, tudo na sua palavra. A maior revelação de Deus que nós temos é a sua palavra. Né? E se nós tiramos o lugar da palavra nos nossos cultos, né, na nossa vida, né, por que não dizer assim, né, o prejuízo não dá para medir, né, é sem tamanho. É muito triste quando isso acontece. E a gente percebe, você pregador, você percebe mais do que eu, né? A gente percebe como a palavra tem perdido espaço nos nossos cultos. Né? A gente preenche com tantas outras coisas, que tem o seu lugar também, né? Mas a gente vai diminuindo cada vez mais a exposição da Bíblia. Né? Exato. Baseado num falso argumento de que Deus fala, né, com muito tempo e Deus fala com pouco tempo. Na verdade, Deus fala até no silêncio, né? Claro. Mas a orientação bíblica, o ensino bíblico, você não faz ele com 1 minuto, com 2 minutos, né? Porque aqui vai envolver
estratégias de ensino, né? A pedagogia, né? A maneira de expor. Então, você não faz isso com pouco tempo. Né? E não é um livro qualquer, né? A Bíblia tem textos aí que você pega um versículo com pouquíssimas palavras e você pode fazer para você expor esse versículo, as verdades que ele está dizendo, você precisa de muito tempo. Exato. Né? É muito rico. Pois é, aí e é outro desmerecimento o cuidado, tanto que Deus teve para que essa palavra chegasse a nós, quanto o cuidado daqueles que a escreveu, né, o cuidado daqueles que a transcreveu para frente. Né? Não tinha formas de armazenamento de texto igual temos hoje. Você imprime um texto aí, você deixa ele guardado em algum lugar por décadas e décadas e décadas e o livro está lá, né? Mas, e aí a gente vê o cuidado que essa turma toda teve para quando chegar na nossa geração, simplesmente com 1 ou 2 minutos você explana a palavra e está resolvido. Né? Triste, né? Verdade. Sobre ainda esse cuidado dentro ainda da palavra, vem o processo de evangelização e o discipulado também, que é a exposição da palavra. A palavra ela tem um poder transformador. Né? Outros livros requerem esse tipo de poder, né? Mas quando você vai ver a fundo mesmo, né, mudança de vida interior, né, mudança que brota de dentro para fora, a gente só enxerga esse fenômeno no contato com as Escrituras. Você vê pessoas que eram de um jeito e quando tiveram contato com a verdade das Escrituras, se transformaram completamente. Né? E assim, embora outros livros produzam mudança significativa na vida de alguém, né, é como tem uma analogia do leme do barco, né? Aquele barco que está programado com uma rota, né? E o leme só vai naquela programação, né? Ele está no piloto automático, ele só vai naquela direção. Certas técnicas de autoajuda e coisas do tipo que tem hoje para você mudar a vida, prometem mudar a sua vida completamente com 10 passos, coisas do tipo. Né? É como alguém que chega nesse grande navio que está indo numa programação, né, automática para uma direção, uma determinada direção, e você muda a direção. Né? Você tem que fazer um esforço muito grande para mudar a direção, né? E assim que você se cansar um pouco, não tiver mais força, né, você vai soltar e ele vai voltar para a programação. Né? É como se esse barco fosse a vida da pessoa. Né? A pessoa está programada para aquilo, né? Porque ela vem trazendo conhecimentos, né? E aquilo vai moldando a pessoa vai em certas direções, né? De acordo com o que ela adquire da vida. E assim, faça isso, faça aquilo que você vai mudar a sua vida, isso é a tentativa de mudar a programação, que não vai. A Bíblia ela vai lá no leme. Né? Está escrito que ela é poderosa para penetrar na divisão da alma e do espírito, já pensou? Ela tem esse poder. Então ela é introspectiva, né? Ela vai no mais íntimo da pessoa e muda aquilo lá dentro, lá no mais íntimo. Trabalha no interior, né? É muito poderoso. Né, para nós fecharmos aqui então, aí sobre a mordomia ainda dos dons. Os dons são para edificação, né? Todos eles são para edificação. Você vê lá os textos de Coríntios, de 1 Pedro 4, que está citado aqui, né? Dons de poder e unção, né? Deus entrega unção e poder à sua igreja através dos dons, né? Dos dons do Espírito Santo. E todos esses dons são para edificação, né? Deus me deu um dom para edificar você, e Ele te deu um dom para edificar a mim, né? A gente, nessa troca de experiências, né? A gente congregando, a gente acaba edificando um ao outro, e todo mundo cresce no reino, né? Por causa de estar junto, né? Por causa dessa manifestação do Espírito Santo, quando há essa unidade, né? Certo. Bom, a gente volta já já.
Voltamos com o programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Segundo tópico da nossa lição, onde nós estamos trabalhando aqui sobre o cuidado, o zelo com a nossa igreja local, onde nós congregamos, a mordomia da igreja local. Continuando aqui dentro dos aspectos do cuidado com a igreja local, nós falamos aqui sobre a administração dos bens espirituais, que é a palavra, os dons, a evangelização e o discipulado. Nós vamos continuar aqui falando agora sobre o cuidado com a ação social da igreja e na igreja, né? Nós temos aqui dois exemplos iniciais sobre o incentivo à ação social no Antigo e posteriormente no Novo Testamento. No Antigo Testamento é destacado aqui a fala do rei Davi, Salmos 37, versículo 25, quando ele diz que foi moço e agora estava velho, mas não havia visto o justo desamparado, nem mendigar o pão à sua descendência. Depois nós temos ainda Provérbios, onde o sábio escreve: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade dos nossos irmãos. Aí temos ainda os ensinos dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Eu vou citar aqui do Novo Testamento já de uma vez para adiantar. Nós temos nos evangelhos de Jesus a multiplicação dos pães e peixes por 2 vezes. Nós temos ensinos, né, de Jesus, mesmo quando ele não dava de comer, né, literalmente, mas ele, né, ensinava isso de maneira muito consistente. Nós temos também ainda o exemplo da igreja em Atos dos Apóstolos, conforme a gente conhece muito bem o texto, onde diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam aos apóstolos para que repartissem, de maneira que não havia necessitados na igreja primitiva. E temos ainda os ensinos nas epístolas, né? Como é o caso aqui do apóstolo Paulo, dando ênfase ao socorro aos necessitados, aos pobres, aos carentes e enfim. É bastante coisa, né? Você vê a importância da ação social, né? A igreja não faz parte do terceiro setor, né, de assistência social, mas ela cumpre um papel importante nesse sentido, né? A igreja ela tem esse papel de amparar os órfãos, as viúvas, né, de cuidar dos necessitados. Ela é chamada para isso até, né? Ela é convocada para isso. E quando fala aí dos Salmos, né, por exemplo, a gente vê que Deus não desampara aquele que vive corretamente, né? E nos Provérbios a gente vê que nós, os justos, né, não podemos nos omitir dessa ação social, né, de amparar esse que sofre, né? E nos profetas você vê Deus chamando a atenção da liderança espiritual, né, nesse sentido. Liderança espiritual, você vê os profetas apontando, né, para Jerusalém, aqui no caso de Ezequiel, por exemplo, né, ele fala que Sodoma foi mais justa nesse sentido, né, e ele chama a atenção assim, de forma muito dura, né, para não desamparar os necessitados, né. E no Novo Testamento, você já falou aí, né, da multiplicação dos pães e peixes, né, pelo menos 2 vezes está registrado nos evangelhos, e da ênfase do ensino de Jesus nesse sentido, né, de se ajudar, de ajudar o próximo, né, e em suas parábolas, seus ensinos é repleto disso, né. E depois você vê nas epístolas, né, nos Atos, nas epístolas, por exemplo, você vê Tiago falando que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas, né. Você vê que a instituição do diaconato, né, para suprir essa necessidade. Exatamente. Né, criou-se um departamento, né, na congregação para cuidar disso, do amparo dos órfãos, das viúvas, né. Então, você vê a importância da ação social na igreja, né.
não é algo que deve ser desprezado, né? Deixar de lado. Por fim, aí, sobre o alívio ao próximo, o alívio do próximo. E isso para a glória de Deus, agir para a glória de Deus, aliviando a necessidade do próximo. A Igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Isso deve ser algo natural, né, de quem serve a Deus. Deve ser não deve ser nada imposto, não deve ser nada assim, isso faz parte da minha religião, ou coisa do tipo. Né? Ou de ser obrigatório fazer, né? Tem que ser algo feito com alegria. Devia ser algo assim, natural. Eu sou santo, eu sou salvo, eu sou de Cristo, então eu vejo alguém em necessidade, eu vou lá e ajudo. Inclusive está escrito que se eu tenho a capacidade de ajudar, né? Eu sei que eu posso ajudar, e eu não faço, eu estou pecando. Né? O negócio é sério assim. Certo, vamos dar uma pausa, a gente volta já para fecharmos aqui o nosso assunto sobre o cuidado com a igreja local. Não saia daí, rapidinho a gente está de volta. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. O nosso programa vai ao ar pela TV local aqui na nossa cidade e também são distribuídos aí em diversos canais no YouTube, na internet. Obrigado você que nos acompanha, sempre seja pela TV ou pela internet. Continuando aí, para fecharmos o assunto, nós falamos sobre a mordomia com os bens espirituais, né, dons, palavra, discipulado, evangelização. No bloco anterior aí, nós falamos então sobre a assistência social, que é um dos aspectos desse cuidado com a igreja local. E por fim agora, nós vamos falar aí mais no sentido espiritual, no sentido aí de congregar, no sentido de estar juntos, no sentido de líderes como mordomos, como aqueles que realmente cuidam dos negócios do reino de Deus. Você falou lá na introdução, Joás, sobre o crescimento dos desigrejados, que é um dos fenômenos, né, em crescimento, não só aqui no Brasil. Aliás, nós herdamos isso, né, de algumas outras nações, não é? E isso também não começou dentro ou diria diferente, né, que isso não é apenas um problema no meio protestante, não é? Esse já é um problema já recorrente até no meio católico, onde há alguns anos atrás, né, a gente era criança talvez aí, a gente já ouvia isso vem bem antes da gente, de alguém que se identificava como um católico, mas ele dizia, não, eu sou católico, mas eu não frequento a missa, não frequento a igreja, enfim. Então há esse fenômeno em crescimento dos desigrejados, e um dos perigos desse movimento é a falsa ideia de que a igreja sou eu, e não preciso frequentar os cultos regulares, não preciso ser membro de uma igreja local. Aí o autor coloca aqui que quer sua igreja local seja grande ou pequena, ou um ponto de pregação, devemos nos alegrar com os irmãos, estar juntos, participar de princípios estabelecidos na palavra de Deus, que só é possível participar desses princípios à medida que estivermos juntos congregando. A ceia do Senhor, ouvir a palavra, partilhar dos dons espirituais, assistir aos mais necessitados. Tem tantas coisas que são essenciais, né, do cristianismo, né? Você só pode se dizer cristão se você faz certas coisas, tem certas práticas, vive de certa maneira, né? Que não tem como, é impossível ser cristão sozinho, é impossível, não tem como, né? Você falou aí, como que eu vou comungar sozinho? Eu vou ministrar a ceia para mim mesmo, né? Eu conheço gente que faz isso e não se dá conta do absurdo que está fazendo, né? Até se gaba com alguém que está fazendo isso, mas não faz sentido,
né? É comunhão, partir do pão. Eu quebro a matzá, né? Lembrando lá a Páscoa, né? Então, não tem lógica nenhuma esse tipo de cristianismo solitário, né? Não existe. Basta você olhar para a analogia que Paulo fez, né? Da igreja como corpo de Cristo, né? Se eu cortar esse dedo aqui, não é mais meu corpo. Ele não vai ter utilidade nenhuma mais. E nem sobrevive sozinho, né? Está morto fora do corpo. Né? Então não faz sentido. Esse cristianismo solitário não faz sentido. Né? O texto de Hebreus 10, 25 aí, né? Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Né? Se tivesse tempo para falar mais disso aí, seria muito interessante, mas a gente precisaria de um programa só para isso. Né? Então vamos lá. Então vamos lá. Continuando então sobre a mordomia agora dos líderes, né? O líder cristão como mordomo de Deus. Pastores, líderes da igreja local, como mordomos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Aí tem aqui uma fala do autor muito interessante, entre tudo aquilo que ele coloca, que nenhum líder deve se comportar como que maior do que os outros. Nenhum líder de sucesso ele deve ser inacessível aos humildes, mas precisa ser servo do Senhor, e todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha, fazendo aqui uma analogia ao texto que ele até cita anteriormente aí, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. João 13, né? Tudo que ele fez, ele deu exemplo para que a gente seguisse suas pisadas, né? Alguém que está em uma posição de liderança deve ter como seu maior coaching, né, Jesus Cristo de Nazaré. Né? Ele foi o maior líder que já existiu, ele foi o maior tudo que já existiu, né? O maior homem que já pisou na face da terra. Então ele deve ser exemplo em tudo. E como líder, ele nunca se colocou acima de ninguém, ele foi só se humilhando, se rebaixando, se rebaixando, se rebaixando. Né? Deixou glória, deixou trono, deixou céu, né? Deixou os seus para ser levantado no madeiro, né? E depois desceu às partes mais baixas da terra, desceu no inferno. Essa questão aí da humildade ele dele... foi só se rebaixando. Né? Essa questão da humildade dele aí foi o problema que Judas teve, né? Judas pensava que depois dele operar um grande feito lá, um milagre, enfim... ele deveria ir para uma praça para ser aplaudido, para ser aclamado como rei. Entendeu, só que a né? ideia era política, né? Ele não entendeu, né? Ele queria um libertador político, né? E não um libertador da alma, né? Exatamente. E foi o que Jesus fez. Então, que os líderes aprendam, né, com Jesus, né? A ser humilde, acessível, né? E interessante, essa palavra aqui é interessante, né? Sobre a acessibilidade dos humildes ao líder. Né? Você vê Jesus sendo acessível, não é, por uma mulher pecadora. Né? Aliás, chegou um ponto que João 4, né? Ele, cansado de viagem, se assentou à beira do poço porque viria uma mulher. Ou seja, alguém insignificante diante de tantos problemas culturais, religiosos e, enfim, daquela região, mas conseguiu acesso ao mestre. E ele tocando um leproso, né? Naquele contexto Exato. Cultural, pensa bem. É? No esquife, né? No caixão do menino lá que estava para ser sepultado. Ainda por fim, aqui para nós terminarmos, esse cuidado com a igreja local não é só para os líderes, não é? Precisa ser um cuidado também para a membresia, para os membros, para os congregados. Cada um na sua responsabilidade específica, não é? Mas o membro do corpo de Cristo, aquele que congrega, aquele que faz parte daquela organização, ele deve ser útil à obra do Senhor naquele lugar, exercendo então um cuidado, uma mordomia, conforme a sua capacidade. Todo mundo foi chamado para ajudar em algum sentido, né, a fazer algo para o reino, né? Então,
não podemos nos eximir desse papel de ser útil para outros, né, de ser útil no reino. Não é só cruzar os Nada braços, melhor né? do que servir. Tem gente que você já deve ter ouvido essa expressão, pelo menos aqui na nossa região, vez ou outra a gente ouve alguém dizer que agora eu sou membro de banco. Quer dizer, membro de banco é aquela pessoa que vai à igreja, só assenta lá, Crente aí ele prego. não vai para cultuar, é mais ou menos isso. Ele não vai para cultuar, aí tem até uma outra expressão que ele vai para assistir o culto. Ou seja, ele vai para ver, então, outras pessoas cultuarem. Você disse aí sobre membro de banco, que é prego, né? Que faz parte lá né, da construção do banco. Joás, obrigado mais uma vez. Amém. Você de casa também, a gratidão do nosso coração por você nos acompanhar, sempre independente do canal que você nos acompanha, seja pela TV ou pela internet. Na Assembleia de Deus Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais, esse assunto é abordado de maneira mais ampla na Escola Bíblica Dominical, domingo às 8 da manhã. Rua Princesa Isabel, 52. Deus abençoe você e a sua família. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.